É uma grande alegria podermos estar reunidos, partilhando a palavra de Deus, todas as segundas-feiras, aqui na nossa live semanal, na nossa live de evangelização, de partilha da palavra. Boa noite, Renata. Boa noite, Romão. Boa noite a todos aqueles que estão conosco aí pelo Instagram. Muito bacana, a gente vai se reunindo, independente de onde você esteja, nos reunindo, nessa sala virtual. E mais do que sala, nesse cenáculo, onde nós vamos experimentar a graça do Espírito Santo sendo derramado sobre nós, nos encorajando, nos fortalecendo para uma caminhada de fé. Hoje a live é muito especial, Renata. Especialíssima, Romão. Eu sou suspeita. É uma alegria, né? Nós vamos ter aqui hoje a presença do Padre João Henrique, que é pároco aqui na paróquia São José Esposo, aqui em Rondonópolis, que já esteve conosco em vários acampamentos. Alegria, né? Poder compartilhar com ele um pouco deste tema tão especial que a gente preparou. Muito bacana, muito especial. Nós esperamos que você esteja bem, você e sua família. Nesse tempo onde as pessoas estão se juntando, né? Você pode buscar a palavra de Deus, a Bíblia, você pode mandar um aviãozinho para as pessoas que estão conectadas, que você gostaria que estivesse conectada conosco, para que essa live seja muito especial. Enquanto a gente está se juntando, nós estamos contando aqui com a ajuda da Maria Clara, que está aqui no backstage da nossa live e vai soltar uma música para a gente. Maria, o tema de toda essa live fala sobre não tenhas medo. E essa música no qual você vai ouvir, essa música no qual você vai ouvir, ela vai falar um pouquinho disso. Não sei se você está ouvindo, porque nós estamos com fone e estamos aqui com a caixinha JBL do lado. Dá o sinal se você consegue ouvir a canção enquanto a gente está se preparando para a live. Vou esperar um ok aí se você está conseguindo ouvir. Ô, Tieme! Ninguém nem deu positivo nem negativo. A gente está sem o feedback de vocês. Tá sem som. Tá sem som. Sem som da música. Agora pode tirar isso. Agora vocês nos ouvem ou não? Fazendo um favor, dá um sinal. A Leide aí. A Leide é lá da Pastoral da Comunicação da Paróquia São José Esposo. Bacana. A Leide aqui de São José Esposo, o Ronaldo lá de Lucas do Rio Verde. A Meire, nossa comadre. A Meire aqui de Rondonópolis, já estão dando positivo, que estão nos ouvindo. Muito bacana. E vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamando sobre nós o dom do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Clamamos a graça do Espírito Santo sobre você, sua casa, sua família. Pedimos ao Espírito Santo que venha nos dar entendimento, compreensão e entendimento sobre tudo que vamos partilhar. Pedimos ao Espírito Santo que venha cada vez mais ungir e capacitar o Padre João Henrique, homem de Deus, profeta do Senhor, para falar, ser boca de Deus aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Amém. E que Nossa Senhora possa interceder por nós, por toda essa live, sobre você e sua família, e também sobre as pessoas na qual você agora vai mandar esse aviãozinho. Desde já, que Nossa Senhora cubra com o seu manto sagrado. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Bacana, muita gente já dando feedback positivo de que o áudio está bom, de que a nossa oração inicial já foi alcançada sobre o seu coração, os seus ouvidos, mas sobretudo ao coração de Deus, que nesse momento nos reúne. Mesmo à distância, nós estamos juntos num grande cenáculo virtual. Virtual porque nós estamos distantes, mas o Espírito Santo, este é real. A graça de Deus, do Pai que nos une pelo seu amor infinito, este é real e nós vamos sentir e experimentar nessa partilha de hoje. Certo, Amém. Renata?
A gente falava aqui, né, eu comentando com a Karina ao telefone esse final de semana, falando, gente, que vontade da gente se reunir, tô com saudade, né? Por mais que a gente vai à missa, a gente se vê ali, mas é missa, cada um no seu cantinho, né? E aí eu falei, olha, então o momento da gente se reunir é na live. Na nossa live. Então, eu quero mandar um abraço, né? Porque eu vi tanta gente Muita aí, gente. ó, minha sogra, tia Dulce, Rogério, pessoal de Sinop, Mineiro, Sinop, a Lília aqui de Sorriso, Rondonópolis, muita né? gente está conosco. Então, e é o momento da gente se encontrar. Então, eu quero, assim, dizer mesmo, que alegria, né? Que saudade. Que Deus providencie pra gente esse momento especial de encontro. Então, muito obrigada porque você está aqui conosco. Enquanto nós já vamos adicionar o Padre João Henrique, que já fez a chamada aqui, vou pedir para que você compartilhe a cidade no qual você está agora. De qual cidade? Só para a gente ter uma ideia da dimensão onde nós alcançamos. A Auxiliadora está lá em Alto Garças, o pessoal já está falando que lá de Goiânia também está na sintonia, o Rogério de Mineiros. Vai colocando aí, nós não vamos conseguir ler todos os recadinhos, mas vocês vão interagir com os recadinhos uns dos outros e assim a gente vai fazendo essa grande conexão do bem, essa corrente do amor de Deus. Amém. Já vou adicionar o Padre João Henrique para que possa partilhar conosco. Deixa eu ver se eu consigo achá-lo aqui. Tem que ser paróquia. São José Esposo. É. Aqui. O Padre João Henrique, eu vou pedir o seguinte, vou pedir para ele, Renata, talvez seja necessário você pegar seu celular e ligar para ele ali, pedir para que ele nos chame. Estava conversando com o Padre João Henrique, vou entregar, Padre. O padre falou que ele nunca tinha participado de uma live pelo Instagram. Eu falei, padre, é fácil. Se o senhor sabe celebrar uma missa, participar de uma live é bem facinho. O que é mais difícil é só a parte da tecnologia. Então, enquanto o padre vai adicionando e nos chamando para que a gente possa colocar ele conosco, já estou vendo aí várias cidades, Alcinópolis, Rondonópolis, Chapada dos Guimarães, Andréia, o pessoal está aí dizendo de todas as mineiros, Caiapônia, vamos ver mais cidades aqui, olha, Rio Verde, Goiás, muita gente de todos os lugares, Curitiba, alô Mariana, está todo mundo conectado conosco, e eu queria lembrar, toda segunda-feira à noite nós fazemos a nossa live de oração, aqui, nossa live aqui pelo Instagram, Romão Viana, _Disney. Porém, nós fazemos também, vamos começar a fazer a partir de 1º de julho, uma live corporativa. Uma live cuja temática é desenvolvimento corporativo. Para você que está nos acompanhando, tome nota, dia 1º de julho, a primeira live corporativa, trabalhando temas de excelência, gestão e excelência. Sabe quem vai estar conosco nessa primeira live? Daniel Godry Júnior. Daniel Godry Júnior, ele que é escritor, ele que é palestrante, ele que é apresentador de TV, tinha um programa na TV Canção Nova, e o Daniel Godry Júnior vai falar um pouco sobre a experiência de gestão e experiência de excelência conosco no dia 1º de julho. Nós fazemos essas duas lives. Às segundas-feiras, semanalmente, nós fazemos a nossa live de oração, hoje com o Padre João Henrique. E dia 1º de julho, e diferentes frequências, né? Não necessariamente semanal, a gente vai divulgando uma live corporativa. A Renata já está conectada ali, conversando com o Padre João Henrique, e antes eu queria perguntar para você, enquanto estão sendo resolvidas essas questões técnicas de conexão ali com o Padre, queria perguntar, do que você tem medo? Todo o tema que nós trabalhamos na liturgia de ontem, seja se você foi na missa presencial, ou seja que você foi na missa online, através dos meios de comunicação social, o tema da missa de ontem, o tema central da liturgia de ontem era não tenhas medo. Um tema muito propício e oportuno para nós pensarmos, refletirmos sobre tudo aquilo que nos tira a paz. E o Senhor vem nos dizer a respeito disso para nós termos medo daquele que pode arrancar nossa fé. Não a parte exterior, mas sobretudo a nossa fé. Já vou estar dando um spoiler aqui. Nós devemos sim ter medo do pecado. Esse nós devemos ter medo. Nós devemos ter medo de estar distante de Deus. Nós devemos ter medo de nos afastar da vontade de Deus. Agora, ainda que passemos as tribulações e as dificuldades, se nós estivermos com o Senhor
nada vai nos atingir. Ainda que nós passamos as lutas e as penúrias, se nós estivermos com o Senhor, nós podemos até imaginar que as coisas estão difíceis, mas Deus está trabalhando e Deus está realizando a vontade dele sobre nós. Já apareceu aqui? Deixa eu ver se o padre João Henrique apareceu. Conseguiu orientar lá, Renata? Consegui, ele falou que ia... É porque ele não colocou para me seguir. A Renata está lá falando, ele tem primeiro que me seguir, ele tem primeiro que seguir o Romão Viana. Underline Disney. E aí eu estava dizendo a respeito do medo. A palavra de Deus diz em João 14, credes em Deus e credes também em mim. Tenhas fé. Quando a gente tem fé, a gente caminha no escuro. Quando a gente tem fé, a gente pode passar as tribulações que forem, mas se estivermos segurando firmes nas mãos do Senhor, essa mão, ela não nos deixa, não nos deixará. E é por isso que eu quero convidar você a refletir sobre tudo isso. O que tem tirado o seu sono? O que tem feito com que você vacile às vezes na fé? Essa reflexão a respeito do medo é muito oportuna, porque nós não devemos ter medo, mas devemos temer a Deus. E o temer a Deus, e essa é uma das perguntinhas que eu vou fazer para o padre depois. Ter receio de estar distante dele, isso é temer. Nós devemos ser tementes. O medo nos paralisa, mas o amor de Deus ele nos impulsiona. Portanto, nós devemos arrancar todas as amarras do medo e ter coragem de se lançar em Deus. O medo nos paralisa, mas o amor de Deus, esse nos impulsiona. Será que a Renata está conseguindo, Renata? A dona Ruth, mãe do Pato, tá lá esperando para entrar. Ah, é? É. O Pato tá... Calma aí, Romão, vai dar certo. Então tá bom. Até vou fazer o seguinte, tem várias pessoas que estão conosco aqui. A dona Ruth, estou assistindo de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Ela que é mãe do padre João Henrique. Caso a live no Instagram, ela tem um tempo limite de 1 hora. E nós não gostamos de demorar para começar com o nosso convidado, porque senão a gente acaba dando pouca oportunidade para ele. Eu não quero dar pouca oportunidade para o padre João Henrique. Então, se porventura nós perdermos um pouco a live, como agora nós perdemos alguns minutos, a gente vai reiniciar a live para que a gente comece um tempo novo. Um tempo de duração nova, sem nós termos prejuízo nesse sentido. Eu estou vendo a Renata ali já passando as orientações técnicas para o padre João Henrique. Gente, eu vou contar uma coisa enquanto ele não chega. O padre mandou o áudio e falou assim, Romão, eu topo fazer a live, mas eu nunca fiz esse tal de live. Isso é uma alegria, uma maravilha de Deus. Nós podemos contar com a tecnologia para matar um pouquinho da nossa saudade. Um pouquinho dessa saudade, porque a gente está com a saudade, eu ouço as pessoas dizerem, uma saudade de fazer uma aglomeração, uma saudade de nos encontrarmos uns com os outros. Ah, agora sim. Se encontram uns com os outros, o Senhor vai nos dando a graça, unidos, através dos meios de comunicação social. E hoje, com o padre João Henrique, que eu estou aguardando aqui. Eu já adicionei ele, agora está aguardando. Só preciso que ele aceite agora, para que agora, para essa conexão vai. A gente fica com uma saudade de nos encontrar, mas agora nós podemos nos encontrar, ainda que seja de uma forma remota, através de um processo um pouco diferente que através dos meios de comunicação social. Vai dar certo. Padre João Henrique, tudo bem? Sua bênção. Deus abençoe, tudo bem? Graças a Deus, bem o senhor. Graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. Agora tá tudo certo, né? Agora tá. Bem? Eu só vou dar uma dica, que Sim, o rosto por do senhor favor. está bem na direção da luminária. Então, se o senhor puder virar um pouquinho para a luminária, para a gente conseguir ver o rosto do senhor. Melhor, só, se possível. Aí, agora, se puder mais um pouquinho, fica melhor ainda. Um pouquinho mais. Ah, ótimo. Agora sim. Que bom, padre João Henrique. É uma alegria. E aí, tudo bem com vocês? Poder estar com o Senhor, partilhar um pouquinho da fé. Graças a Deus. Graças a Deus, tudo ótimo. Então tá bom.
Padre João Henrique, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor se apresentasse, porque acabei de fazer uma rápida enquete aqui, de onde as pessoas estão nos acompanhando, de tudo quanto é lugar, desde o Paraná, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo também. Então tem gente Curitiba. do Paraná. Ah, é mesmo. Que o senhor se apresentasse para que a gente possa entrar na temática tão especial de hoje, que é... Então, Padre João Henrique, sou da paróquia São José Esposo, de Rondonópolis. A melhor paróquia de Rondonópolis, diga-se de passagem. E tenho 6 anos de ordenado, né, e sou padre diocesano aqui. Que bom. O senhor esqueceu de falar que é a melhor paróquia, lógico, depois da catedral, né, no qual eu participo. Olha, eu ousaria dizer que é um pouquinho melhor que a catedral. Ainda bem que a catedral é mãe de todas as paróquias. O Padre João Henrique acompanha acompanha não, desculpa, eu vou falar melhor. O Padre João Henrique teve contato com algumas das pessoas que estão nos acompanhando pela live, mesmo que o padre não saiba, mas são pessoas que participaram de um retiro. Uma pessoa falou que eu participei do retiro do silêncio, no qual o padre ministrou. Outras pessoas participaram outras pessoas não participaram de encontro nenhum, mas participam ativamente da missa aí na paróquia São José Esposo. São pessoas que talvez têm contato com o Senhor e outras que não têm. Antes de mais nada, no início dessa partilha, padre, nesse tempo no qual nós estamos vivendo, um tempo litúrgico, mas ao mesmo tempo um tempo secular de dificuldades, de pandemias e de tribulações. A temática da liturgia de domingo é muito oportuna para nós, aonde nos convida, não tenhas medo. Então, é interessante que essa palavra, né, essa frase, essa exortação, ela é muito recorrente na Sagrada Escritura, né? Várias vezes Deus fala isso, né? Deus fala isso através dos profetas, Deus fala isso através dos salmos, nosso Senhor Jesus Cristo repete isso inúmeras vezes, né? Não tenhais medo. Exatamente porque o medo, ele acaba sendo o contrário da fé. Porque a fé é uma atitude de confiança em Deus, né? É nós acreditarmos que Deus existe, mas não apenas isso. Nós acreditarmos que Deus nos ama e que Deus cuida de nós e que Deus é o maior interessado na nossa salvação e, portanto, o maior interessado na nossa felicidade. Então, por isso, essa exortação aparece muitas vezes na Sagrada Escritura. É claro que, nesse momento, né, a gente vive um medo generalizado, né? Porque todos nós, no mundo inteiro, estamos partilhando de um mesmo problema, né? Então, pelo problema ser o mesmo, todo mundo está com medo da mesma coisa. Sim. Mas essa questão do medo, né, é uma paixão com a qual nós devemos lidar todos os dias, né? Então, essa exortação do Senhor, né, não tenhais medo, ela continua sempre, né, uma exortação muito válida, né, uma coisa que nós sempre temos que recorrer, sempre temos que nos lembrar. E nisso tudo, né, lembrar também, né, uma passagem do Salmo 26, que eu gosto muito, né, os primeiros versículos falam assim: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Sim. Né? Então, se o Senhor é nossa luz e salvação, apesar de tudo, né, não devemos deixar que o medo tome conta das nossas vidas. O que deve tomar conta das nossas vidas é a fé. A luz, né, a bússola que nos mostra a direção, não pode ser o medo, tem que ser a fé. Claro que isso não significa a gente ser temerário diante do perigo, né? Não é que a gente não vai se cuidar, tomar todas as precauções necessárias, né? A gente precisa ter todos os cuidados,
mas nós não podemos permitir que seja o medo a guiar os nossos passos, as nossas decisões, os nossos planos. Em primeiro lugar, aquilo que deve nos guiar deve ser a fé. É isso que eu queria fazer um comentário, e aí jogo a bola para o senhor e para a Renata depois também. Padre, isso é uma orientação, uma exortação da palavra de Deus, da boca de Deus para nós. Sim, nós compreendemos. Mas talvez algumas pessoas que nos acompanham agora, pais de família, pessoas que têm alguma pessoa na família em situação de risco, pode dizer assim: como é que eu me posiciono diante que Deus fala para não ter medo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma família para cuidar? Ao mesmo tempo que Deus fala para mim não ter medo, mas eu estou diante de uma situação onde eu preciso cuidar dos meus. É uma situação de atitude de fé, né, padre? Não é algo que com uma varinha mágica, porque mágica não existe, que faz pirilim, pim, e pronto, e ninguém tem mais medo. É uma atitude concreta de dar passos na direção daquilo que o Senhor nos mostra, né? O que o senhor podia dizer sobre essas duas realidades? Sim, acontece o seguinte, o medo, ele é uma paixão. O que são as paixões? As paixões são esses sentimentos, digamos assim, essas emoções naturais, que foram criadas por Deus e que são boas, né? Medo, alegria, desejo, ira, todas essas paixões, elas são boas. Nós fomos criados por Deus assim. Isso faz parte da nossa humanidade, né? O próprio Jesus várias vezes ficou triste, ou se alegrou, ou sentiu raiva, ira, né? As paixões, elas são humanas. Certo. Mas o problema é que nós estamos desordenados por conta do pecado original. De forma que na nossa alma deveria haver uma hierarquia. Qual é essa hierarquia? A nossa inteligência iluminada pela fé deveria submeter a nossa vontade a fazer aquilo que é a vontade de Deus, amar a Deus, portanto, e a partir disso ordenar todas as nossas paixões nesta direção. Então, as nossas alegrias, os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas indignações, tudo isso deveria ser ordenado conforme a vontade de Deus, direcionado para nos ajudar, para nos aproximar de Deus. Por conta dessa situação do pecado original, nessa situação de pecado em que toda a humanidade ela está mergulhada, acontece que essas paixões elas estão desordenadas. Por isso que é muito mais fácil a gente se deixar levar pelo medo, ou pela raiva, ou pela euforia, ou pelo desejo, do que propriamente pela fé, em primeiro lugar. Então, como que nós vamos fazer para que a nossa vida seja guiada pela fé e não pelo medo? Imagine que houvesse uma luta, né? Uma luta de boxe, ou de karatê, ou sei lá o que, né? Provavelmente, o lutador que iria vencer seria aquele que é mais forte, aquele que tem mais habilidade, porque se exercitou e treinou mais. Então, se nós quisermos que a nossa fé seja forte, que a nossa fé vença as paixões, que a nossa fé ordene o nosso mundo interior, nós precisamos exercitar a nossa fé. Sim. Não vai ser uma mentalização que vai fazer a nossa fé ser maior do que o medo, né? A gente vai ficar lá, eu não tô com medo, não tô com medo. Não, não é isso, né? Qual que é o exercício da fé? Em primeiro lugar, a oração. Então, na oração, recorrendo a nosso Senhor, que nós vamos conseguir vencer as paixões que em nós estão desordenadas.
Mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa pedir isso para nosso Senhor, né? Então, diariamente, né, na nossa oração, nos apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou com medo. Dentro de mim, dentro do meu coração, existe uma tempestade. Sim. Uma tempestade de ideias, de confusões. Tenho medo por causa de mim, tenho medo por causa dos meus. Tenho medo de perder essa vida. Tenho medo das consequências dessa doença, dessa enfermidade, ou das consequências disso para a nossa situação econômica. Senhor, eu sou um medroso, eu sou fraco, eu preciso de vós. Eu preciso que o Senhor me dê uma fé para que eu seja capaz de caminhar sobre as águas. Uma fé que me faça capaz de me lançar nos teus braços, nas tuas mãos, de confiar em vós. Ou seja, vai ser a partir, né, do exercício de fé, de nós levarmos os nossos medos, os nossos temores até Jesus e permitirmos que Ele ordene tudo isso, que Ele purifique tudo isso. Ou seja, exige de nós realmente tratarmos Jesus como nosso amigo, tratarmos Jesus como uma presença na nossa vida, né? Certo. Então é um pouco por aí. Não é algo que a gente vai fazer assim, como se fosse uma autoajuda, autossugestão, né? Sim. Nós cristãos precisamos sempre entender isso, que o caminho para nós lidarmos com essa agitação emocional que existe dentro de nós, não dispensando ajuda profissional quando necessária, claro, mas o caminho é realmente o caminho da intimidade com Deus, o caminho da intimidade com o Senhor, de permitirmos que o Senhor ele transforme aquilo que em nós está desordenado. Então, padre, mas o que a gente percebe, talvez, essa oração que o senhor fez aí, por exemplo, é uma pessoa que consegue olhar para dentro de si e ver que todos esses medos, todas essas angústias estão aí dentro. O problema e quando a gente não consegue nem ter dimensão de que eu tenho medo, entende? Porque, por exemplo, no dia de hoje, está todo mundo com medo de tudo. Que é a economia, que é a doença, de que alguém que a gente ama pega essa doença. Como é que a gente tem que fazer para dar este passo para essa oração, entendeu? Eu estou falando antes da oração, porque eu acredito que isso tem uma participação nossa, humana, né, nessa tomada de consciência daquilo que há dentro de nós. O que o senhor me diz sobre isso? Não, claro, a gente precisa realmente, né, tentar olhar com clareza e perceber o motivo, né, o porquê que eu estou sentindo medo, né? Quais são as coisas que estão me levando a esse medo, né? É a via de nós enxergarmos realmente quem nós somos, né? Enxergarmos de fato a nossa vida. E uma coisa interessante no medo é o seguinte: o medo ele é uma coisa boa, né? Foi o próprio Deus que nos criou assim, com a capacidade de sentirmos medo. Medo. Porque o medo, ele nos torna capazes de perceber o perigo e nos predispõe a fugir do perigo, né? Uma criança que ela não tem medo de água, é muito arriscado você levar ela para o rio, né? Porque ela pode se afogar, né? Porque não tem medo. Então, o medo, ele é uma coisa boa. Então, o que a gente tem que perceber também é o seguinte: do que é que nós devemos ter medo? Existe uma hierarquia do medo, digamos assim. Nosso Senhor ontem no Evangelho, ele falava, né? Não tenhais medo daquilo que mata o corpo, temei antes aquilo que mata a alma e leva para o inferno. O inferno. Ou seja, né? O que tem mais sentido? Eu ter medo de uma barata ou ter medo de perder o céu? Né? Com certeza, eu tenho que ter mais medo de perder o céu. Né? Ou seja, a gente tem que perceber que deve existir uma hierarquia. Né? Não é ruim a gente ter medo. A gente tem que colocar o medo na hierarquia correta.
né? Aquilo que é maior perigo, eu tenho que colocar em primeiro lugar, né? Dentro do meu mundo de medos, né? Digamos assim. Ontem, até na homilia, eu falava, né? Como seria bom se as pessoas tivessem medo do pecado mortal, como elas estão com medo do coronavírus, né? Como Sim. seria uma maravilha, né? Porque, assim, o medo de contrair coronavírus é tão grande que as pessoas até ficam distantes, né? E tá certo, não estou falando que tá errado, né? Ficam com aquele maior cuidado, né? Se afastam de tudo aquilo que pode ser possibilidade de contrair o coronavírus. Mas a gente não se afasta com tanta facilidade daquilo que é ocasião de pecado, né? Sim. Então nós precisamos refletir também. Acho que esse momento de pandemia deve levar a gente a refletir o seguinte: essa vida aqui ela é passageira. Com isso, eu não estou querendo dizer que é normal o que está acontecendo e nem que as mortes que têm acontecido, a gente deve ser indiferente a isso. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos ter muita compaixão das pessoas que estão doentes, ter muita consideração por aquelas pessoas que faleceram, pelas famílias enlutadas. Precisamos ter toda a precaução para nós não adoecermos e nem levarmos a doença para ninguém. Mas nós não podemos esquecer, diante disso, né, que essa vida aqui ela é passageira. E que nós precisamos lutar com um empenho muito maior para a vida eterna, né, para o céu, para viver em estado de graça. Porque não adianta muita coisa a gente cuidar da saúde do corpo e a gente não cuidar também da saúde da nossa alma, né? Certo. Então, assim, falei, não sei se eu respondi o que você queria, mas... O que o Padre falou a respeito de nós, né, termos medo do pecado mortal, para afastar-nos do pecado mortal, assim como nós nos afastamos do coronavírus, me fez lembrar, Padre, uma reflexão que eu vi numa das redes sociais, exato em qual momento foi, mas que nós todos desejamos, ansiosos por esse tempo, de chegar logo a tal vacina. E que venha essa vacina, E foi nos dias de Pentecostes, no qual eu estava fazendo uma reflexão a respeito da vinda do Espírito Santo, e fiz um paralelo muito semelhante, dizendo: quem dera nós, homens e mulheres, desejássemos a graça do Espírito Santo, a graça de Pentecostes em nossas vidas, tal qual nós estamos desejosos nesses tempos da tal vacina. E aí fiz a mesma reflexão, não que seja errado a vacina e querermos que a ciência, através de médicos, através da inteligência que vem de Deus, possa apontar esses caminhos de saída. Porém, nós devemos muito mais buscar aquilo que é muito mais do que vacina, mas que é Deus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E assim devemos desejar. Ô Padre, só porque eu lembrei disso, eu queria primeiro falar para todo mundo aqui, que tem várias pessoas entrando, nós estamos na nossa live semanal, toda segunda-feira à noite, aqui no perfil Romão Viana _Disney, a gente sempre tem uma partilha que edifica a nossa fé. Hoje, recebendo com muito carinho o Padre João Henrique, que é nosso amigo, nosso irmão há muito tempo mesmo, de quando ele era bem adolescente para jovem, a gente já estávamos juntos e sempre tem sido muito bom as nossas convivências. Pelo menos para nós, eu posso dizer isso, tem sido bom para nós. Sim, igualmente. Padre João Henrique, eu queria que o senhor falasse para nós. Falamos de medo e podemos refletir um pouco mais sobre isso, porque esse é o tema, mas eu vou pedir para o senhor fazer uma diferença porque às vezes as pessoas confundem sobre ter medo e ser temente, o temor a Deus. E agora, né, não mais o ter medo, mas o ser temente a Deus. O que significa esse dom do Espírito? Então, o temor de Deus, ele é o primeiro dos dons do Espírito Santo que florescem na nossa vida espiritual.
Porque embora todos nós, quando a gente é batizado, a gente recebe os 7 dons do Espírito Santo. Mas imagine que a gente recebe eles como uma semente que ela é plantada na terra. Então, cada dom do Espírito Santo é como se fosse uma semente que é plantada na nossa alma. Sim. E uma semente, para ela germinar, ela precisa ser cultivada, né? Então, todo batizado ele tem os 7 dons, mas o desenvolvimento e o crescimento desses dons na alma e na vida dele depende do cultivo que ele faz desses dons. Então, no nosso crescimento espiritual, naquilo que é a dinâmica normal do crescimento espiritual, o primeiro dos dons do Espírito Santo que aparecem, quer dizer, que a gente começa a perceber na nossa vida, e vida espiritual, entenda, a partir daquele momento que a gente começa a viver com Deus, né? Viver realmente um relacionamento com Deus, né? Para alguns isso é desde criança, para outros depois, quando crescem, para outros é depois de um acampamento, um retiro, enfim. Vida espiritual quer dizer, a partir do momento que a gente começa a viver realmente essa vida de relacionamento com Deus. Então, o dom do temor de Deus, ele é o primeiro dom que começa a ser percebido. Porque é o dom que nos faz temer a Deus no sentido de perceber a grandeza de Deus, de perceber a magnanimidade de Deus e de perceber o nosso nada. E que vai nos levando gradativamente ao amor por Deus. Um amor que nos faz ter medo de perdê-lo, ter medo de ofendê-lo. Né? Fazendo uma comparação, né, com aquilo que é muito vivenciado às vezes, né, na nossa família, quando tem alguém da sua família, o esposo, ou a esposa, o filho, ou o pai, a mãe, alguém que nós amamos muito e que amamos tanto que a gente tem medo de fazer algo que ofenda aquela pessoa. Então, é isso que o dom do temor de Deus, ele vai criando em nós. Então, a gente começa a fugir do pecado, a se afastar do pecado, porque a gente tem medo de ofender a Deus, a gente tem medo de perder a graça de Deus, de perder essa amizade, essa intimidade com o Senhor. Então, é disso que trata o dom do temor de Deus. Não é o medo, né? Como se a gente ficasse receoso porque Deus a todo instante está nos vigiando e Ele está bravo com a gente. Não é temor nesse sentido de medo, né? É o temor filial, é o temor do filho, né? Que sabe que o pai o ama e que tem medo de fazer aquilo que ofende o pai, às vezes até tem medo de que o pai dê um castigo, puxe a orelha, mas que sabe Chama que o pai atenção. ama. Mas que sabe que o pai ama, né? Sim. Não é o medo de um agressor, né? É um temor diferente. Ô padre, e exercitar o crescimento disso é a partir da vida de oração, o senhor já disse, mas tem outras coisas que a gente pode ir fazendo durante a vida para aumentar, talvez, então, esse temor a Deus, que é o início, né, de tudo? Uhum. É fundamental que, para isso, a gente conheça aquilo que é a vontade de Deus, né? Então, se o dom do temor de Deus vai fazer eu querer agradar a Deus e fugir daquilo que ofende a Deus, então, para que esse dom cresça mais em nós, nós precisamos procurar saber o que é a vontade de Deus. E aí, a gente precisa ser bem pé no chão, né? Porque tem muita gente que até com muita boa vontade, né? Quando a gente fala assim de saber o que é a vontade de Deus, aí a pessoa se importa em quê? Em rezar, né?
e só Uhum. pedir, né? Deus, me mostra qual que é a Me sua mostra. vontade, né? Não, criatura, Deus já falou que é a vontade dele na Sagrada Escritura, Uhum. né? Certo. A Então, revelação assim, já foi feita, né? sim, entendeu? Então, Plena. na Sagrada Escritura, no Evangelho, ali Deus já fala pra gente o que é a vontade dele, né? Uhum. Então, Deus só vai falar alguma coisa fora daquilo, né? Se realmente for extremamente necessário. A via normal, né, com a qual Deus fala conosco, é através da Escritura. Ali Deus já está manifestando a sua vontade para nós. Ali ele já está nos dizendo o que ele quer de nós. Então, como bons filhos, precisamos procurar ter essa intimidade com o Senhor na palavra para, sabendo o que ele quer de nós, agradá-lo. Sim. Então, mas aí a gente passa por outro processo, eu acho, padre. Porque, por exemplo, assim, ó, como nós seres humanos, a gente é tão sensitivo, ou seja, a gente quer sentir tudo. Eu quero que Deus fale com palavras, eu não consigo entender que Deus está me falando nos atos, nas ações, as pessoas que de repente falam alguma coisa para eu. Então, assim, a gente pode ir, eu vou falar, aguçando, Calibrando. calibrando, aguçando, treinando, para ver Deus nessas pequenas coisas, não pode? Pode, porque Deus ele fala nas pequenas coisas, mas aí é que está o negócio. Se a gente não se acostumar a ouvir Deus na palavra, nós não perceberemos Ele quando Ele nos fala por outros meios. Certo, Entende? entendo. Então, assim, se imagina assim um músico que ele treina muito a afinação do instrumento, de maneira que ele está tão treinado com aquela afinação que quando ele escuta uma nota de outro instrumento em outro lugar, ele sabe, olha, isso é a nota tal. Então, se a gente tem essa Entendi. intimidade com o Senhor através da palavra, né? A Uhum, palavra é sempre o norte. uhum. Então, se a gente tem essa intimidade com o Senhor através da palavra, quando o Senhor fala Verdade. conosco através da palavra de um irmão, através de uma canção, através de um sinal na natureza ou qualquer outra coisa, né? A gente percebe, é o Senhor, né? Como, É, como São João, aquele dia consegue falar. que como São João, naquele dia em que, depois da ressurreição, Depois. os discípulos Uhum, vão pescar, né? E isso. aí eles não pegaram nada, né? Ficaram a noite Olha de toda, né? longe. E aí Jesus estava lá de longe, e Jesus falou assim, moços, pegaram alguma coisa? Não, pegou nada, tal, tamanho de peixe, né? Lançai a rede à direita, tal. E aí eles lançam a rede e recolhem um monte de peixes. E Uhum. aí São João percebe, é o Senhor. É. Eles não viram, nenhum deles, porque estava longe. E escuro, né? Era de madrugada. É, mas ele percebeu que era o Senhor. Sim. Naquela pesca, ele percebeu que era o Senhor. Por que ele percebeu? Dentre todos. Porque o Evangelho nos diz que ele era o mais íntimo do Senhor. Íntimo. Né? Essa era a palavra que eu ia Na, dizer. Sim. na Santa Ceia, ele reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. Então ele soube reconhecer naquela pesca o sinal de Jesus, o sinal do Senhor. Certo. Então, da mesma maneira, se a gente tem essa intimidade com o Senhor na palavra, né, a gente vai aprendendo a ouvir o Senhor na palavra, naquilo que já está escrito no Evangelho. A gente reconhece depois quando o Senhor fala, né, quando ele se manifesta em outras coisas. Mas se nós não tivermos isso, a gente corre um sério risco de nos enganarmos, né? Uhum. Porque a gente confunde os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos com a vontade de fato do Senhor, né? Sim. Até porque Então, a gente faz a própria avaliação, né, padre? A é. gente coloca a nossa avaliação diante daquilo, né? Uhum. Então, por isso que é um grande risco a gente pedir sinais para Deus se a gente
não busca essa intimidade com o Senhor na palavra. A palavra. Porque daí qualquer coisa que nos agrade pode ser interpretado como um sinal de Deus, No de né? Deus, claro. Uhum. Então, Padre, vocês que deixa eu. têm... Perdão, eu lhe Sim, cortei só para lhe fazer uma pergunta. Quando o senhor está dizendo buscar a intimidade com o Senhor na palavra, eu posso entender aqui a palavra, mas de uma dimensão mais ampla, e aí falando sobre o tripé da fé, a dimensão da palavra, mas seja no magistério, no catecismo, nos ensinamentos dos santos, porque algumas uhum, pessoas fazem um encontro, uma intimidade, não vou falar encontro não, mas consegue essa intimidade no qual o senhor está falando, fazendo estudo da vida dos santos, e outros de outro jeito, cada um tem uma via e um caminho, uhum. uma via espiritual, Mas eu seja ela acho. qual for, é isso? Seria isso, Mas isso padre? já é uma outra etapa, não é? Sim, acontece o seguinte: o que é a palavra de Deus, né? É a transmissão daquilo que nosso Senhor nos ensinou. Essa palavra acontece, ela é transmitida através da Sagrada Escritura, através da Sagrada Tradição, né? E Certo. interpretada, ensinada através do magistério da Igreja. Então, vamos fazer aqui uma distinção técnica. Palavra de Deus, né, em sentido católico, né, não é a Bíblia. Aí agora Sim. todo mundo vai ficar escandalizado, né? Agora eu vou explicar. O que é palavra de Deus? A palavra de Deus é a comunicação que Deus faz conosco, né? Sendo que a Bíblia é a palavra de Deus enquanto escrita. E a tradição é a palavra de Deus enquanto transmitida de geração em geração. E nisso, né, o Papa Bento XVI, ele, na Certo. exortação apostólica Verbum Domini, enquanto escrita, a tradição é a palavra de Deus, enquanto transmitida e vivida de geração em geração, a vida dos santos é a palavra de vida. Daquilo que é a aplicação do que está escrito na palavra e transmitido, escrito na Sagrada Escritura e transmitido pela tradição da igreja. Travou aqui o negócio.